Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos estudar um pouco o fundo imobiliário Guardian Logística, o GARI 11, um fundo imobiliário que tem se tornado muito popular entre os investidores pessoa física, principalmente após o desmembramento ali das suas cotas quando ele se tornou um fundo base 10, por assim dizer, tendo as suas cotas negociadas, por exemplo, no momento da gravação deste vídeo, em R$ 9,04, tá bom, amigos? Falando inicialmente desse desdobramento, o fundo imobiliário tinha suas cotas negociadas a patamares de R$ 90 a R$ 100 e agora negocia a R$ 9. Os amigos podem se perguntar, nossa, isso significa então que o investidor perdeu ali cerca de 90% do valor das suas cotas? Não, ele apenas fez um desdobramento, ou seja, a cada uma cota que o investidor possuía na data do desdobramento, ele passou a ter 10 cotas deste fundo imobiliário, agora em base 10, como a gente pode aqui verificar. Isso não altera em nada o dividendo recebido, pois se, por exemplo, antes era uma cota de R$ 100 que distribuía R$ 1 por cota, agora o investidor tem 10 cotas de R$ 10 que distribuem 10 centavos. Então dá elas por elas, certo, amigos? Eu acho essa estratégia muito interessante, pois além de aumentar a liquidez do fundo, pois ele acaba chamando a atenção dos investidores, justamente esse segundo item, a atenção que ele chama dos investidores, ele se torna muito mais viável a aquisição, porque o MXRF11 é um dos fundos imobiliários mais queridinhos aí da Bolsa de Valores, por conta que ele foi um dos primeiros fundos imobiliários com um dividendo bem interessante, bem atrativo, na casa dos 10%, e negocia suas cotas ali em base 10, sempre a patamares de R$ 10, R$ 9,90, se conseguir pegar um desconto bem interessante. Isso atrai os investidores, principalmente os investidores pessoa física, e vários fundos imobiliários têm adotado esse tipo de estratégia. O GARI 11, então, amigos, no momento da gravação deste vídeo, negociado a R$ 9,04, a gente observa que chegou a ser negociado ao valor mínimo de R$ 8,13 e ao valor máximo de R$ 9,45 nas últimas 52 semanas. Ele conta com um yield aí anualizado de 11,06%, tá bom, amigos? Um dividend yield muito interessante, principalmente se tratando de um fundo imobiliário aqui do setor de tijolo, ele não é um fundo imobiliário de papel. Já já a gente vai dar uma olhada ali em quem são os inquilinos dele, ver se este fundo imobiliário é interessante, qual a estratégia aqui de contratos deste fundo imobiliário. Eu vou dar a minha opinião se ele é interessante ou não, se eu irei investir nele ou não, se eu vou adicionar ele na carteira pública aqui do canal, tá bom, amigos? Na sequência, amigos, temos os dividendos do GARI 11. O GARI 11 conta com uma distribuição recente de 0,086 centavos, 8 centavos por cota, tá bom, amigos? A gente verifica aqui que geralmente para se ter direito aos dividendos deste fundo imobiliário, ele toma como database o último dia útil de cada mês e efetua o pagamento logo na semana seguinte, aqui na primeira semana, o sétimo dia útil ou o sétimo dia do mês seguinte. Aqui no gráfico a gente pode verificar os dividendos distribuídos e a gente observa logo de cara aqui a característica dos fundos imobiliários do setor de tijolo, que é a previsibilidade na distribuição de dividendos. A gente verifica que os dividendos, diferentemente dos dividendos de fundos imobiliários de papel, costuma não oscilar, não oscila tanto para cima nem para baixo. A gente verifica aqui uma linha, um pianinho, por assim dizer, nos dividendos distribuídos. Uma breve elevação em agosto, mas sempre aos mesmos patamares. E já aqui em 2024, que são as barras em verdes, a gente verifica aqui uma oscilação positiva, um aumento nos dividendos. Muito por conta de se tratar do fundo imobiliário de tijolo, que faz ali o reajuste dos valores cobrados pelos aluguéis anualmente. Já já a gente vai ver ali no RI como se dão os contratos e quem são os inquilinos, principalmente, fator muito importante, ver quem são os inquilinos do GARI 11, tá bom, amigos? Eu vou apagar aqui esses rascunhos para a gente poder verificar aqui os últimos 5 anos de distribuição dos dividendos. E a gente observa aqui realmente como é um pianinho os dividendos. A gente verifica que começou lá em 2020 com valor abaixo de 8 centavos, levando-se em conta que é o dividendo já ajustado com base no valor atual das cotas, tá bom, amigo? Não levando em consideração quando as cotas custavam 100 a 90 reais. A gente observa que em 2021 passou dos 8 centavos, a mesma coisa em 2022, permaneceu em 2023 e a gente observa em 2024 uma breve alta aqui nos dividendos distribuídos, tá bom, amigos? Aqui um fato interessante que a gente deve observar neste fundo imobiliário, uma vez que eu mencionei inclusive se vou adicionar ele ou não na minha carteira de investimentos. Lembrando que este vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos, tá bom, amigos? Estamos aqui apenas fazendo o dever de casa, estudando de forma conjunta as informações que temos ao nosso dispor. O GARI 11 antes era conhecido também como o GALG 11, certo? E ele fez uma série de modificações, além de
passar a ser negociado com base 10, ele também mudou o nome agora para Gary 11 e recentemente ele fez uma subscrição de novas cotas, como a gente pode observar, e aqui está o resultado, tá bom? Essas barras em verde representam o patrimônio líquido dos últimos 5 anos deste fundo imobiliário. E a gente observa aqui essa grande elevação, mais do que o dobro do que ele costuma ter de patrimônio, justamente por conta dessa subscrição que ele realizou com um intuito muito interessante, muito importante, o objetivo dessa subscrição. E agora a gente vai conferir isso lá no RI deste fundo imobiliário, tá bom, amigos? Como é que a gente encontra o RI do fundo imobiliário, amigos? Não só do Gary 11, como de qualquer outro fundo imobiliário. Muito simples. Estamos aqui no Google, vou escrever o nome do fundo, seguido de RI, Gary 11, RI. Dou um Enter, a gente verifica aqui o primeiro link que já aparece, FI Guardian Logística, Gary 11, que é o que a gente procura. A gente clica, a gente vai ser redirecionado aqui para a página da Guardian Gestora, que é a gestora do fundo. A gente verifica aqui que nós temos relatório gerencial. Clicamos nesse maisinho e aqui está o último relatório ali que saiu no dia 31 de janeiro. Ele sai em formato PDF. Vamos clicar aqui neste link e aqui está, amigos, o relatório. É uma apresentação de slides, por assim dizer, tá bom, amigos? Muito interessante, eu sempre recomendo aqui a todos os amigos que acompanham os vídeos do canal, principalmente sobre fundos imobiliários, ações também, sempre olhar os resultados que são divulgados. As ações divulgam trimestralmente, enquanto os fundos imobiliários distribuem ali relatórios no seu RI, cada um com um critério diferente. Às vezes é mensal, às vezes a cada 2 meses. Trimestral sempre sai pelo menos ali um relatório. Aqui a gente pode ver o relatório mensal de janeiro de 24. Então em breve, eu estou gravando esse vídeo em março, deve sair o relatório mensal de fevereiro para o caso aqui do Gary 11. São apenas 25 páginas que você dedica ali aproximadamente 1 hora do seu dia e você lê todo o relatório e você se atualiza sobre as informações do seu fundo, fica acompanhando ali os resultados, vê se a gestão está evoluindo, está regredindo, como é que vão ser os dividendos, inclusive isso você tem de forma antecipada essas informações. Todas as informações que a gente acha lá no Status Invest, no Investidor 10, no Suno Analítica de Fundos Imobiliários, a gente encontra no RI dos fundos imobiliários, tá bom, amigos? Aqui nós vamos pular aqui a parte que fala sobre a ampliação, um esclarecimento sobre a ampliação da tese de investimentos. É muito interessante que os amigos lessem tudo isso daqui, quem realiza os investimentos, que fala justamente da parte ali da questão da captação com a emissão de novas cotas, tá bom? A gente verifica que ele levantou 625 milhões de reais e ele tem como principal objetivo, a gente pode observar aqui, ó, os principais movimentos realizados pelo Gary 11, tá bom, amigos? Tem uma série de marcos aqui, onde a gente observe o seguinte, tem aqui, como eu mencionei, a alteração do ticker, que passou de GALG 11 para Gary 11. Neste momento aqui também houve ali a questão da negociação com base 10. A gente verifica que em março ele pretende fazer o quê? Aquisição de novos ativos. Este é o principal objetivo deste fundo imobiliário, dos gestores deste fundo, com aquela subscrição de novas cotas. Vejam só, com o fundo sob responsabilidade do novo administrador, que também foi alterado, será concluído o ingresso dos novos ativos destacados na oferta da 5ª emissão de cotas do ano passado. A previsão do nosso time de gestão para este anúncio é a primeira quinzena de março, tá bom, amigos? Eu estou gravando este vídeo no dia 12 de março, então provavelmente ainda nessa semana eles vão divulgar aqui quais serão os imóveis que eles vão adquirir e adicionar na sua carteira. Uma movimentação muito interessante, tá bom, amigos? Aqui nós temos algumas informações sobre o fundo imobiliário, as teses de investimentos, tá bom, amigo? Qual é o benchmark dele? Ele pretende sempre fazer a inflação mais 6% ao ano. E quando ele conseguir bater esse benchmark, essa meta dele, por exemplo, se a inflação do ano ficou em 4%, ele pretende fazer 10% de lucro, de dividendos entregues ali aos cotistas, IPCA mais 6% ao ano. Se a inflação ficou em 10%, 10 mais 6, 16. E sempre que ele bater o benchmark, ele vai cobrar uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark. É uma característica de fundos, não somente fundos imobiliários, como também fundos de investimentos, tá bom, amigos? Não podemos esquecer que é sim um fundo imobiliário, mas ele é um fundo, tá bom? Um fundo de investimentos. Certo, amigos? Nós temos aqui outras informações, como o valor patrimonial, passou do 1,1 bilhão de reais, tá bom, amigos? O valor justo da cota, R$ 9,30. No momento que eles largaram aqui este relatório, no dia 31 de janeiro, o valor de mercado da cota era R$ 9,10, ou seja, estava negociando ali com desconto de 20 centavos quando saiu o relatório.
um P sobre VP de 0,97, tá bom, amigos? Dividendo distribuído naquele mês, o acumulado dos últimos 12 meses. Informação importantíssima, a vacância, 0% de vacância física ou financeira, ou seja, todos os seus imóveis estão com inquilinos e todos os inquilinos estão pagando os aluguéis em dia. Ótima notícia aí para o investidor do Gari 11. Agora, o número total de ativos, ele possui atualmente 5 ativos, tá bom, amigos? Mais de 171 mil metros quadrados de área que pode ser locada e o número de cotistas, mais de 150 mil cotistas na data de fechamento, quando eles fizeram este relatório. A gente baixa um pouco mais aqui, nós temos comentários do gestor, é muito interessante verificar, ler todas essas informações. Vocês podem ver que tem tudo, gráficos apresentados, várias informações, demonstrativo de resultados. Isso é muito interessante que os amigos leiam, principalmente se tornar investidores de fundo imobiliário. Temos um gráfico aqui de performance, tá bom, amigos? Comparando o yield do mercado, o yield do GALG 11, certo? Evolução de cotistas, entre outras informações. Agora nós vamos para outro item muito importante, que é o portfólio do Gari 11, tá bom, amigos? A gente verifica aqui que ele tem 5 imóveis e todos eles estão locados, tá bom? Todos esses contratos de locação dos imóveis, eles são de contratos atípicos, como a gente pode verificar aqui. 100% contrato atípico. O que significa um contrato atípico? Vamos começar pelo contrato típico, ou seja, aquele contrato que é comum. Quando eu, você, uma pessoa física, vai realizar o aluguel de um imóvel, aluguel de um apartamento, aluguel de uma casa, aluguel de uma garagem, por exemplo, nós assinamos sempre um contrato típico, ou seja, ele tem uma duração ali de 3 anos, o contrato de aluguel. Geralmente nós temos que dar um calção quando a gente passa a alugar aquele imóvel. Se a gente sair antes do término do contrato, a gente vai pagar o quê? Provavelmente 1 mês de multa, 1 mês de aluguel, certo, amigos? Tudo nos valores acordados. É um contrato típico, é um contrato comum, como a gente está acostumado no dia a dia. O contrato atípico, por sua vez, como o próprio nome já diz, ele é diferente do atípico, ou seja, em vez do tempo de duração, por exemplo, do aluguel ser de 3 anos, o tempo de aluguel deste imóvel, a duração vai ser de no mínimo 10 anos para mais. Pode ser um contrato de locação por 15 anos, 20 anos, algo completamente diferente do que uma pessoa física indo alugar um imóvel. Ninguém vai ali alugar um apartamento que faz um contrato de 10 anos, certo? Outra informação importante, a multa rescisória. Diferentemente do contrato típico, onde a multa rescisória costuma ser um aluguel somente, a cobrança de uma mensalidade, no contrato atípico, se o inquilino sair antes do término do contrato, ele deve pagar todos os aluguéis remanescentes, todos, independente do tempo de duração do contrato e do tempo que ele permaneceu. Fez um contrato aqui de 10 anos de locação num galpão logístico do Gari 11. O locatário ficou 5 anos e quer sair, quer romper um contrato, ele vai ter que arcar com os custos dos aluguéis dos 5 anos remanescentes, tá bom, amigos? Ele é obrigado a pagar aquilo ali como multa. Vocês podem ver que é algo bem atípico, ter que sair e pagar todo o contrato restante, certo, amigos? Isso é um fator interessante, um fator positivo aqui para os contratos de aluguel. A gente verifica aqui um reajuste do aluguel que ocorre anualmente em 100% da inflação, ou seja, todo ano há um reajuste no valor que é cobrado no aluguel dos inquilinos, em 100% da inflação. Se a inflação do ano ficou em 4%, vai ter um reajuste de 4% ali na cobrança do aluguel. Conforme o aluguel sobe, aumenta os rendimentos, aumenta também os dividendos recebidos pelos cotistas. Por isso que os dividendos de fundos imobiliários de tijolo são tão previsíveis, por assim dizer, tá bom, amigos? Isso eu acho muito interessante. Eu sou um pouco suspeito para falar porque é a minha classe favorita de fundos imobiliários, são os fundos imobiliários de tijolo e principalmente os de galpão logísticos. Agora uma informação aqui muito interessante que diz respeito aos locatários, que é o que me deixa um pouco com o pé atrás em relação ao Gari 11, tá bom, amigos? Lembrando que isso aqui é a minha opinião, você tem a sua. Fica à vontade, inclusive, para me dizer nos comentários se você é um investidor do Gari 11, qual a sua opinião sobre este fundo imobiliário, se você investe ou não, e se o que eu vou mencionar aqui é um problema para você ou não. Vejam só, dos fundos imobiliários que ele possui, a gente verifica aqui que nós temos um locatário que é a BRF, também temos outro imóvel, lembrando que ele tem 5 imóveis, tá? Como observado aqui. O outro imóvel, lá na Bahia, também é a BRF quem aluga. Em São Paulo é a Air Liquide. Em Canoas, no Rio Grande do Sul, a Air Liquide. E lá em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, a Souza Cruz. Então verifiquem que no total são apenas
3 os inquilinos do Gary 11, tá bom, amigos? Por que eu acho isso aqui um fator de muita atenção? Se a gente verificar aqui abaixo, nós temos a receita deste fundo imobiliário do Gary 11 com base nos seus inquilinos, tá? A gente observa o seguinte, a BRF, apesar de estar em 2 imóveis, como a gente verifica, um deles é o representado em cinza, como a gente verifica aqui, 35% da receita, e o outro é este azulzinho aqui, mais claro, 22%. Então vejam que somente a BRF é responsável por 57% da renda mensal do Gary 11. Eu acho isso um tanto quanto perigoso. Vale lembrar o que aconteceu recentemente ali com o fundo imobiliário que alugava galpões logísticos para as Americanas. O que aconteceu com as Americanas? Nossa, ação subindo, nunca vai quebrar. Ninguém imaginava que fosse quebrar. As ações subindo também, subindo muito ali no pós-pandemia. O que aconteceu? Estourou um caso ali de valores que eram divulgados de forma equivocada, a receita não era exatamente aquela, as ações derreteram, a empresa entrou em recuperação judicial. Dessa forma, não paga ali os aluguéis. O que aconteceu com o fundo imobiliário, as cotas do fundo imobiliário caíram 30% e também o rendimento do fundo diminuiu. É claro que, por se tratar do fundo imobiliário de tijolo, ele vai despejar as lojas americanas e, na sequência, vai alugar aqueles galpões para outros imóveis, que foi o que de fato aconteceu. Mas, na minha opinião, eu, na minha forma como investidor, prefiro me afastar desse tipo de situação, tá bom, amigos? Isso significa que eu nunca vou investir no Gary 11? Não significa isso. Neste momento, eu prefiro não investir nas cotas do Gary 11. Porém, vale lembrar que a gente verificou ali acima que ele pretende realizar a aquisição de novos ativos, tá bom, amigos? Ele quer realizar a compra de outros galpões logísticos e aumentar, assim, o número de inquilinos. A partir do momento que ele fizer isso, eu acredito que vai ficar mais interessante ainda o portfólio desse fundo imobiliário, sem dúvida nenhuma. No momento que a gente vai ter aqui abaixo, por exemplo, mais inquilinos, uma lista maior de inquilinos, vamos ter aqui uma distribuição melhor desta renda deste fundo imobiliário. Consequentemente, o dividendo dele também vai aumentar, assim como o valor da cota provavelmente vai aumentar. E aí eu acho que seria um momento mais oportuno para a minha visão de investimentos entrar neste fundo imobiliário. É claro que pode ser que ocorra, quem entre agora vai faturar, digamos assim, lucrar com a valorização das cotas, que muito provavelmente possa vir a acontecer, porém o processo ele é longo e ele é demorado, ele tem que fazer a aquisição dos galpões logísticos, ele tem que fazer os contratos de aluguéis, tudo isso demanda tempo e não é da noite para o dia. Certo, amigos? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo, amigos. Se vocês gostaram, por favor, deixa aquele like no vídeo, o seu like ajuda muito o meu trabalho. Me diz nos comentários se você é um investidor do Gary 11 e o que você achou desse nosso estudo. E se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Certinho, amigos? Novamente, muito obrigado a todos por assistir o vídeo até aqui e a todos vocês, bons investimentos.